Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Cardoso, para quem não me conhece, eu comando aqui o canal Carro da Rodada e eu acredito que vocês que já são inscritos no canal e que me acompanham há mais tempo tenham notado que as rodadas são postadas com menor frequência atualmente, mas tem uma boa razão, um bom motivo. Eu passei a atuar também como vistoriador e caçador de carros na região de Belo Horizonte e aqui no sul de Minas Gerais. Todos os detalhes que a gente faz as vistorias são postados primeiro lá no Instagram. Aqui eu faço esse vídeo só para compartilhar com vocês uma das últimas experiências que a gente fez como Car Hunter. Fui contratado pelo cliente Kaique, que mora em Brasília, para encontrar o carro ideal para ele. E aí já vai um primeiro destaque, né? Ao contrário do serviço de vistoria, que é bem localizado na região de Belo Horizonte, no sul de Minas, onde o cliente nos contrata para se deslocar e aí está vistoriando o carro que ele já está com negociações avançadas, o serviço de Car Hunter não tem negociações ainda. A gente começa do início, faz uma reunião, levanta o perfil, a necessidade do cliente, define até 2 modelos de uma categoria similar, carros com a mesma característica, e aí sim passamos para a prospecção dos anúncios, buscando anúncios que não são de golpes, buscando as primeiras informações. Não faz sentido a gente se deslocar para ver qualquer carro. Primeiro, eu quero que o vendedor seja transparente e me passe as informações. Depois a gente se desloca e confirma se aquelas informações são reais ou não, e nem sempre são verídicas. E uma das grandes vantagens do serviço de Car Hunter é que eu atuo para o Brasil inteiro. Se você mora no Rio Grande do Sul e quer que eu encontre um carro para você, a gente faz a reunião, passa pela prospecção de anúncios e vistoria carros até encontrar. Só que tem que ser aqui. Então você tem que estar disposto a vir buscar o carro, né, depois de aprovado por você, pelo cliente. Essa é a grande questão aqui. Eu vistorio carros, mas eu não aprovo ou reprovo. Eu faço em vídeo, lá nos destaques do Instagram tem lá vários exemplos, mostrando os apontamentos. E ali o cliente vai determinar o que é relevante ou não para ele. Às vezes tem algum apontamento que ele consegue um desconto na negociação. E aí fazer sentido, faz valer ainda mais a pena pagar pelo serviço. Então vamos dar início à nossa história. Eu vou deixar aqui o contato na tela, né, o meu contato pessoal, o meu WhatsApp, para quem tiver interesse em contratar um dos nossos serviços. E no caso do Kaique, a gente vistoriou 4 carros. Não tem limite, não tem prazo para encontrar o carro, né? Eu deixo bem claro isso para o cliente, eu não consigo tirar um coelho da cartola e entregar o carro para ele no dia seguinte, mas a gente conseguiu bem rápido. Foi do dia 2 de junho até o dia 18 de junho, vistoriando um total de 4 carros. Na reunião que eu fiz com o Kaique, a gente analisou o perfil dele, a necessidade, e ao contrário de muitos de vocês, ele não é um pai de família com filhos pequenos, então ele estava procurando um carro na faixa dos 80 mil reais que fosse agradá-lo na estética, principalmente um carro que fosse chamar a atenção, que tivesse um desempenho legal, e ele mora em Brasília, então não precisa se preocupar tanto com a altura do carro, não vai para sítios, fazendas, então ele queria um sedã médio. E ele já estava com 2 modelos em mente, 2 modelos interessantes, que eram o Audi A3 Sedan 2016 e o Mitsubishi Lancer 2019, cada um com as suas vantagens. Eu sei que tem diferenças, mas são carros que têm um preço relativamente próximos e que você tem o Audi A3 Sedan, um carro premium, um pouco mais antigo, e o Lancer, um carro sedã médio, mais simples, porém de ano mais novo. A prioridade dele, a gente chegou na conclusão que o Audi A3 Sedan seria o grande sonho de consumo. Mas a grande dificuldade do Audi A3 Sedan era atender o orçamento, que era na risca, no limite do valor de mercado do Audi A3 daquele ano. 2017, por exemplo, sem possibilidade. E 2015, infelizmente, não tinha o câmbio da Aisin de 6 marchas com conversor de torque, e sim o câmbio da SG DQ200, que é problemático. O 2016, que era o único que cabia no orçamento, ainda tinha um detalhe. 2 versões com motor 1.4 EA 211 turbo alimentado diferentes, um com 122 cavalos, outro com 150 cavalos. É onde está o problema. O com 122 cavalos é o DSG DQ200 ainda. Agora, o de 150 cavalos de produção nacional já traz o câmbio confiável. Com isso, existem várias confusões nos anúncios. Vendedores não sabem o produto que tem nas mãos, né? Anunciam um com 122 cavalos quando vem o de 150 cavalos, ou vice-versa, uma verdadeira confusão. Ninguém sabe qual que é o câmbio, que é confiável, a gente sabe, que é o da Aisin. Então, eu só conseguia negociar com vendedor que fosse transparente e me provasse, às vezes mandando uma foto de alguma coisa, que é o de 150 cavalos, que é o câmbio que não é o DSG, né?
Então tem algumas diferenças leves estéticas. No final das contas eu consegui selecionar dois Audi A3 sedãs que caberiam no bolso do Kaique e que eram sim os de 150 cavalos e o câmbio automático da Aisin. Um estava numa cidade aqui no sul de Minas, chama Monte Belo, não é muito longe, dá uns 100 quilômetros daqui. E a outra estava em Belo Horizonte, o outro Audi A3 sedã. Então são dois carros que eu comecei a negociar, puxar informações e que os vendedores conseguiram me passar muita coisa para poder dar prosseguimento às negociações. Porém, nem tudo são flores. O primeiro, que era aqui perto de Monte Belo, começou bem transparente, me explicando. O carro estava com 65 mil quilômetros, que tem revisões na concessionária, que o carro é carro de garagem. Vou deixar os prints para vocês na tela, inclusive, da conversa. E eu pedi para ele, me manda foto das revisões, eu quero dar uma olhadinha. O que eu sempre faço, gente? Carimbo, qualquer um pode adulterar, tá? Então, no carimbo tem lá a ordem do serviço. Eu ligo na concessionária, tem o telefone da concessionária também nesse próprio carimbo, e eu confirmo se aquela ordem de serviço é verdade, se o carro realmente fez aquela revisão e as outras. Então a minha ideia era, me passa uma foto dessas revisões carimbadas que eu vou comprovar a veracidade delas na concessionária. E esse rapaz aqui de Monte Belo simplesmente sumiu. Falou que ia me mandar, não mandou mais nada, eu mandava mensagem, ele não respondia, né? O Kaique ficou muito triste porque o carro parecia ser bem novo mesmo, se é que esse carro existe, se é que não é golpe, enfim. Graças a Deus, né, não teve prosseguimento nesse caso, infelizmente ou felizmente. O outro carro era de Belo Horizonte, o Audi A3 sedã 2016, o mesmo carro, porém preto, né? Se eu não me engano, o de Monte Belo era branco, eu não lembro se era branco ou preto. O Kaique queria carro preto ou branco, tá? Isso era uma exigência, uma preferência dele. E daqui a pouco a gente vai chegar num caso do Lancer que acabou não dando muito certo por conta da cor. Mas vamos voltar ao Audi A3 sedã de Belo Horizonte. Todas as revisões na concessionária, na verdade nem todas, quase todas, tinha uma que não, mas ele tinha o histórico de manutenção completo. E o vendedor foi muito transparente, me passou inclusive até nota fiscal, que tinha placa. Então eu consegui entrar em contato com a Audi de Belo Horizonte e confirmar a veracidade daquelas revisões. Inclusive a última tinha sido feita com 98 mil quilômetros. Aí vem a grande questão desse carro, ele era um carro mais rodado, mas que tinha ali seus poucos mais de 100 mil quilômetros, com a última revisão feita em outubro de 2022, se eu não estiver enganado, e com a próxima revisão de 110 paga na concessionária, o valor de mais de 5 mil reais. Eu achei muito interessante essa ideia e falei, então vale a pena a gente estar deslocando e fazendo a vistoria. Então esse carro a gente agendou e foi vistoriar pessoalmente. Como plano B, eu tinha pesquisado dois Mitsubishi Lancer vendendo lá em Belo Horizonte. Falei, já que eu vou deslocar, aproveito e já vejo dois carros a mais. E o Lancer estava na concessionária da Viajap, da Mitsubishi, concessionária correta, concessionária muito boa, que nos recebeu muito bem, inclusive. Então a gente foi lá para poder ver os dois Lancers também. Mas primeiro o Audi A3 sedã e depois os dois Lancers. O legal dos Lancers é que eles tinham as revisões comprovadas, né, da Mitsubishi, o histórico de manutenção, e tinha garantia estendida de 1 ano da própria concessionária para um carro usado. Legal, os dois eram 2019, um era prata e o outro era branco. Portanto, fui a Belo Horizonte, estive presente para vistoriar esses 3 carros em uma tarde. A gente leva em média 2h30 para vistoriar o carro, às vezes um pouco mais quando faz um test drive. O primeiro do dia foi o Audi A3 sedã, que era de maior interesse. Chegamos para vistoriar o carro estava bem íntegro, né, compatível com a quilometragem, tinha seus detalhes, um Audi A3 sedã preto. Então o preto não esconde muitas coisas, muita marquinha de pedrinha no capô, mas pouquíssimos detalhes sérios. Os faróis eram os originais, ele tinha retoque somente no paralama direito, bem superficial, sem remoção, por exemplo, do paralama. Era uma coisa bem estética, bem simples. E na folha lateral direita traseira, que era um retoque um pouco mais mal feito, porém ainda passava. A questão de estrutura, a gente passou um bom tempo verificando, não tinha nada nas longarinas, nada nas caixas de ar. Fizemos as medições de espessura, tanto externa quanto interna, e verificamos que o carro estava com toda a estrutura dele intacta, todos os vidros eram os originais. Então tá lá no Instagram, quem quiser ver em detalhes a minha fala, a minha análise na hora, tem todos os vídeos postados nos destaques do Instagram. O Audi A3 sedã, a gente teve um pouco mais de pressa, o vendedor estava com um pouquinho de pressa, que tinha que viajar. Mesmo assim a gente conseguiu fazer a análise mecânica, um carro que não tinha nenhum sinal de vazamento, né, no motor, o fluido de arrefecimento também estava no nível, só recomendado ali a troca da correia dentada, com mais de 100 mil quilômetros não tinha sido feita. Eu liguei na Audi para confirmar esse detalhe. Outro detalhe também que a própria concessionária me passou, que não se faz a troca do fluido da transmissão desse modelo. Eu faria também por prevenção em uma oficina especializada, porque, como eu sempre falo, o fluido da transmissão tem validade até no frasco fechado, imagina em constante uso.
Dando continuidade à nossa análise mecânica, a gente analisou também a bateria, que era original de 2016, então provavelmente já estava caminhando para o fim. Eu sei que a bateria de Audi tem uma qualidade superior, né? O carro que tem até start-stop, mas também tem um preço elevado. E a bateria, ainda por ser original, eu não consegui tá verificando a questão do comportamento da recarga, depois com o alternador, na primeira partida. Eu ainda não tenho o equipamento certo para poder fazer isso. Já já será uma aquisição, com certeza. Mas ficou como um detalhe, um pequeno ponto a ser destacado. E de questão mecânica foi basicamente isso. E na parte de suspensão, o carro que trazia até os amortecedores originais ainda, dos traseiros, com etiquetas datadas, né? Interessante, não tinha trinca nos braços, nenhum detalhe que me chamou a atenção, a não ser a coifa do semi-eixo do lado direito, que estava rasgada e, portanto, ficou como apontamento a troca. Verificamos os pneus, né? Interior de roda, não tinha nenhuma roda com solda ou indício de recuperação. O Audi, que tem um perfil bem pequeno dos pneus, então é fácil raspar, quebrar roda. E não tinha bolhas nos pneus, nem na parte interna ou externa. A condição e medição do sulco dos pneus está lá no Instagram também, podem analisar. A gente tem um equipamento que mede exatamente sulco por sulco. Eu não vou ficar trazendo isso aqui para vocês, mas os pneus não tinham nenhum detalhe muito grave que exigisse a troca imediata. Já no interior, o carro tinha suas marcas de uso, realmente que batiam com 100 mil quilômetros, não tinha nenhum banco rasgado ou acabamento quebrado, mas alguns arranhões em acabamentos, e o banco do motorista tinha um desgaste bem aparente no couro, infelizmente. Não estava rasgando, mas eu acho que você que está procurando um carro, como por exemplo o Kaique, né, acho que teria que ter um banco, no mínimo, mais novo que esse daí. Por fim, a gente fez toda a análise de equipamentos eletrônicos. Vocês têm o som do carro, a central multimídia, vidros elétricos, retrovisores, as luzes no painel todas acendiam, né, na meia chave. Na hora da partida, a estabilização da marcha lenta era correta, as luzes apagavam, luz da injeção, por exemplo, não acendeu, tá bom? E fizemos o test drive junto com o vendedor, nenhum apontamento, o carro realmente muito silencioso, sem ruídos internos ou externos, sem folga na caixa de direção, sem ruídos na própria direção. E com ganho de velocidade linear, uniforme, não tinha trancos no câmbio, né? Conforme esperado, o câmbio realmente muito bom, da Aisin, câmbio japonês. O único detalhe que eu reparei foi um barulhinho no freio em baixa velocidade, aí que tem que saber analisar. Às vezes manobrando, freando bem para virar uma esquina e fazendo um barulhinho de sujeira, porque quando é barulho de pastilha acabando, que a gente analisou a pastilha não estava no final, ou de disco, ele costuma apitar mais em alta velocidade, um disco empenado, o carro, você faz uma frenagem mais brusca, ele vibra totalmente, aí você já desconfia de disco empenado, que não era o caso do Audi A3 Sedan. Porém, né, vamos lá finalizar a questão da vistoria, apresentei tudo para o Kaique, e ele preferiu não dar sequência na negociação, por medo da quilometragem. Não que o carro fosse dar problema para ele, ele se preocupou com a futura revenda. Ele falou, pô, vou pegar esse carro com quase 110 mil quilômetros, vou vender com 140, 150, talvez eu tenha dificuldade e uma alta desvalorização. Eu até tento desmitificar isso no mercado automotivo, mas é bem complicado aqui no Brasil, as pessoas se apegam muito à quilometragem, infelizmente. Pois vamos aos Lancers, lá na Mitsubishi, concessionária Viajap. Até vou agradecer o Ramon, que foi o vendedor que me recebeu lá. O cara é tão gente boa, me mostrou tudo, muito transparente, me deixou bem à vontade. E ali eu não tive pressa nenhuma para analisar. Primeiro, o Mitsubishi Lancer prata. Por que não foi o branco, né? A gente falou que o Kaique quer o branco ou o preto. Eu cheguei lá, alguém fez o test drive na parte da manhã e bateu o carro. Bateu assim, não foi porrada, mas raspou a lateral inteira, soltou para-choque. Bateram um Lancer branco. Aí eu mandei pro Kaique e ficou triste, ele tava louco naquele carro. Mas a gente já estava lá, vamos avaliar o Lancer prata somente. Então o Lancer prata também está lá nos destaques, é um carro que estava bem novinho no interior, na mecânica dele, histórico de manutenção bem legal. Ele tinha que fazer a troca de óleo dele, já estava batendo acho que 9 mil quilômetros que não fazia, por quilometragem mesmo, não por tempo, tem que verificar isso, lá nos destaques tem tudo. Mas era um carro que estava bem legal mesmo, de interior impecável, couro dos bancos, mas que do lado de fora tinha muito retoque na lateral esquerda, nas duas portas, na folha lateral esquerda e na tampa do porta-malas. Então aí veio o ponto de atenção, né? Vamos avaliar mais a questão de estrutura, e aí a gente fez as medições internas e externas, buscou por qualquer indício de colisão ou de que tivesse afetado a estrutura do carro, caixa de ar, longarinas traseiras, fizemos a baguncinha gostosa, a parte do
assoalho traseiro, né? E na frente ele estava todo seladinho, os paralamas e o capô, o lado direito também todo seladinho. Então a gente focou bem no lado esquerdo e na traseira. Eu mostro lá outros indícios, não só com o equipamento da colisão, né, do detalhe que ele tem, mas não afetou, né? Pelo menos pela nossa análise, não afetou nenhuma parte da estrutura, ou do para-choque, né, da alma do para-choque traseira, ou das longarinas, ou as caixas de ar. Foi algo simplesmente estético. Então o Lancer, a gente fez o test drive, como eu disse, bateu bem com a análise de mecânica, o carro estava bem legal, sem nenhum apontamento, a não ser esses retoques externos e basicamente estéticos. Porém, o Kaique chegou a deslocar para poder negociar com esse carro. Já estava um pouco receoso por conta da cor, por ser prata, e não conseguiu desconto. O carro estava acima da tabela, tinha esses detalhes, né? Poderia conseguir algum desconto. O pessoal fez jogo duro, não abaixou R$1 e ele não fechou o negócio. E vale mais um destaque, nesse mesmo dia tinha um outro Lancer, um Lancer cinza, muito bonito, um cinza escuro, vou deixar as imagens para vocês. Esse eu não postei no Instagram não, porque não valeu a pena. Esse carro tinha menos retoques estéticos do que o prata, porém a mecânica dele não estava legal. Tinha 15 mil quilômetros que não fazia a troca do óleo do motor, e vejam a comparação da coloração do óleo de um, que era do prata, que tá ok, e a do cinza. Tava estranho, tinha indício até de minério debaixo do carro, parecia que o carro tinha sido de boyzão, com todo respeito aos boyzões por aí, mas mandou pintar a pinça de vermelho, ficou muito mal pintado, essa imagem aí mostra muito bem por baixo do carro, na análise de suspensão, e na hora do test drive o carro batia suspensão para todo lado, eu falei, tô fora. 3 carros vistoriados, nenhum negócio fechado, é assim que funciona o nosso serviço de Car Hunter, por isso eu falo que ele é muito vantajoso para quem contrata, até encontrar uma vistoria, no caso dessas 3 vistorias, já faz o preço mais alto do que o serviço de Car Hunter, por exemplo. Então a gente faria no mínimo mais uma. E foi, coincidentemente, a última que deu certo, e a gente vai contar um pouco mais da história agora. Já desiludidos um pouco com o Audi A3 Sedan, eu e o Kaique chegamos à conclusão que seria bem difícil encontrar um dentro do orçamento dele que tivesse a quilometragem não muito elevada e fosse com câmbio confiável. Às vezes, quando é muito novo, está muito acima, está R$90 mil, R$94 mil, fugia do orçamento dele. Então vamos focar mais no Lancer. O Lancer estava na faixa dos 74, 75 mil reais. Ele gastaria menos e estaria satisfeito com um carro bem confiável, um carro muito bonito também. Passamos uma semana analisando anúncios, eu deixo bem livre para o cliente também me mandar anúncios. Olha, dá uma olhada, já viu esse anúncio aqui? Às vezes eu não vi, pego, dou uma filtrada, dou uma analisada, entro em contato com o vendedor. Eu peço para o cliente não entrar em contato com o vendedor, eu peço que ele me repasse os anúncios que ele encontrar e eu avalio se vale ou não a pena estar entrando em contato com o vendedor. Então a gente ficou uma semana esperando pouquíssimas novidades, pouquíssimos anúncios novos de Lancer, muito menos de Audi A3 Sedan, não deixei de olhar mesmo assim. E apareceu um que eu encontrei em próprio Belo Horizonte e era um Lancer branco. Aí o Kaique ficou doido. Beleza, mandei mensagem, o carro já era acho que do terceiro dono, só que o dono no anúncio prometia todo o histórico de manutenção do carro e o carro estava com 54 mil quilômetros, beleza. E o dono foi bem transparente, passou todas as informações, eu consegui também confirmar as revisões do carro, eram autênticas, eram reais. A última na concessionária tinha sido feita em 2022, na qual era com 40 mil quilômetros e tinha feito a troca do fluido da transmissão, eles me confirmaram isso. E foi inclusive na Viajap, olha a coincidência para vocês. Então é um carro que sempre teve 3 donos, todos em Belo Horizonte. Eu consegui confirmar a placa, inclusive, ainda é a placa antiga com o nome de Belo Horizonte lá, o ano 2018, ele é 18 ou 19 esse Lancer. Então valeu a pena a gente estar se deslocando para avaliar o carro. E o Kaique, coincidentemente, estaria em Belo Horizonte no final de semana. Eu falei com ele, então eu vou ver o carro, vou te mandar os vídeos certinho no Instagram, dependendo de como for caminhando, você vem para fazer o test drive junto comigo, né? E já conhecer o carro de forma presencial. Aí, finalizando a nossa história, o Lancer não tinha um retoque na parte metálica, somente os para-choques. Tinha um detalhe quebrado no para-choque traseiro, estético, não afetou a alma do para-choque ou a parte das longarinas, e tinha retoque no para-choque dianteiro, só, mais nada. O carro estava com a pintura inteirinha original. Me desculpe a gripe, eu tô gripado faz uns 15 dias, por isso que eu tô com essa voz desse jeito. E quais foram os pequenos apontamentos que a gente encontrou nesse Mitsubishi Lancer? Alguns detalhes internos.
O dono, se eu não me engano, ele tinha 2 filhos pequenos, então a parte de trás, os acabamentos de pó estavam um pouco arranhados. Se eu não me engano, também o couro do volante, o problema crônico do Lancer, estava gasto, mas não muito gasto comparado com outros carros que eu testei. Lembra daquele Lancer cinza, o segundo do dia lá? Ele tinha trocado o couro, o prata já estava com o original e um pouquinho gasto. Então eu descobri que era um problema crônico do Lancer dessa época. E desse branco estava até legal, os botões tudo bonitinho, nada rasgado. Uns arranhões assim perto do porta-luvas, mas nada mais que isso. O teto também bem sujo, merecia uma higienização, mas sem sinal de infiltração, sem sinal de alagamento, os parafusos do chão, do piso, do banco, né, nenhum mau cheiro ou indício de oxidação. A gente analisou roda, pneu, os 2 pneus traseiros eram made in China, então já fica um destaque, não estavam ruins, os pneus todos estavam em boas condições, podendo rodar ainda muitos quilômetros, somente as pastilhas de freio que ficam como apontamento para troca, e aí o Kaique usou para negociar, ainda conseguiu um desconto. Lembra que o carro na verdade, não lembro, não comentei isso com vocês. Eu pesquisei a placa dele olho no carro e descobri que ele estava alienado, um carro que era financiado, e que tinha o IPVA ainda em haver, o IPVA que já tinha vencido. Então tinha que negociar esses valores, né, da quitação, no caso, como que seria feita a quitação para não ter problema para o Kaique, e também o desconto do valor do IPVA, que é responsabilidade do dono. Então o Kaique, a parte de negociação é sempre feita do cliente com o vendedor, eu não me interfiro. Eu simplesmente dou o material para ele negociar. E o Kaique me passou depois, né, a gente fez o test drive, o carro estava rodando liso, muito bom, sem nenhum detalhe, só um barulhinho de freio mesmo, alguma coisa nas pinças com as pastilhas, então ficava realmente a sugestão de fazer a revisão das pastilhas, do sistema de freio do carro. Fora isso, a negociação correu bem, ele conseguiu um bom desconto e fechou o negócio com o Lancer branco, que estava com todos os vidros originais, a não ser o para-brisa, que tinha sido trocado, mas os faróis eram originais, estrutura intacta, não tinha retoque nos paralamas, nem no capô. Pra vocês verem, né, como que sempre é um somatório. Não é porque o vidro quebrou que o carro tem uma pancada. Não, pode ter sido uma pedrada numa estrada, numa rodovia, o que é muito comum. Eu mesmo já passei por isso no meu carro anterior. Então, é isso, gente. Essa foi a análise. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e eu espero muito, de verdade, que o Kaique esteja feliz e satisfeito com o Lancer 2019 que a gente encontrou para ele. Tá bom? Meu contato na tela para quem tiver interesse. São 2 serviços que a gente presta, repetido para vocês. O serviço de caça, de Car Hunter, e também o serviço de vistoria localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. Muito obrigado pela audiência e vejo vocês em nosso próximo vídeo.